noite para você que está aqui nesse dia 2 de julho, acompanhando a gente ao vivo, essa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil, uma sexta-feira de frio em todo o país. Muito obrigado pela presença. Aproveita que a gente está começando aqui esse nosso episódio que promete ser muito emocionante. Chama todo mundo, curte aqui, aproveita, chama todo mundo que a gente hoje tem bastante emoção. E para começar o nosso episódio, a gente tem aqui uma convocação para você que vai acompanhar com a gente. São 18 episódios nessa websérie. Vocês viram a vinheta do início do programa, a campanha Expectativa versus Realidade. Você que passou pelos aeroportos, dos principais aeroportos de todo o país nesse último ano, você deve ter visto essa campanha nas telinhas de bordo. É um projeto Liberdade no Ar, que é o projeto do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Asbrad e diversos outros parceiros, promove essa campanha nos aeroportos do país. E a gente vai refazer esses vídeos, contando novas histórias baseadas em casos reais. Então, a gente queria ouvir de vocês que histórias vocês acham, que temas vocês acham que seriam importantes da gente reescrever e contar essas histórias nos aeroportos? Quais temas, conexões com o tráfico de pessoas que a gente deve fazer, conexão com amor romântico, conexão com desmatamento, aquecimento global, alguma cadeia produtiva? Aproveita que a gente está aqui, escreve no chat que a gente vai anotar as sugestões para escrever os roteiros e a gente vai se esforçar muito para ir compartilhando com vocês e construindo juntos para que no dia 29, pelo menos um vídeo esteja pronto, nem que seja um storyboard, para a gente compartilhar e construir isso junto e para passar essa mensagem. A gente sabe que o aeroporto é um grande espaço de comunicação. Então, escreve aqui no chat ideias para a gente produzir esses roteiros. E também já está aqui na descrição o link para o certificado de hoje do nosso programa. A Adassa, que é a nossa voluntária aqui da websérie, também vai ficar compartilhando o link durante o episódio no nosso chat. Então, aproveita aí. Como a gente explicou ontem, os certificados diários, eles precisam ser automatizados, então, necessariamente, tem que entrar nesse link, tem que se inscrever, colocar o nome, colocar o e-mail 2 vezes, dá Enter, você vai receber no seu e-mail uma confirmação, e quando acabar o episódio, a gente libera e o certificado chega em até 2 horas. Algumas pessoas ontem ficaram confusas, achando que o fato de clicar e curtir a página do Instagram, do YouTube, daria o certificado. Não, presta atenção, tem o link. É preciso clicar no link, se inscrever, colocar o nome e o e-mail 2 vezes e você recebe o certificado, ok? Então, vamos começar hoje o nosso diálogo dessa noite. O tema é trabalho de base. A gente sabe que o tema do tráfico de pessoas ele é extremamente complexo, né, nesse país, e a gente precisa a sociedade civil nunca foi tão importante para mobilização e para assegurar a dignidade daqueles que estão mais necessitados. E vamos entender um pouco mais, porque essa nossa websérie também é um curso de inverno, então vamos na nossa primeira pílula do conhecimento. Vamos entender um pouco conceitualmente. A gente tem um quiz, que é um pedaço do curso de EAD que nós fizemos para a população dos aeroportos, mas que cabe aqui para a websérie, e uma pílula da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Vamos acompanhar a pílula do conhecimento, nossa primeira pílula do curso.
chamo Ana Carolina e na pílula de hoje falaremos sobre os direitos das vítimas diretas e indiretas, de acordo com a Lei 13.344 de 2016. O tráfico de pessoas possui diversas finalidades, como a exploração sexual, o trabalho a condições análogas à escravidão, a servidão e a remoção de órgãos. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, essa prática criminosa é uma das mais lucrativas do mundo. E a Lei 13.344 surge justamente para ser um instrumento pela repressão, recuperação das vítimas e parceria entre Estado e sociedade civil contra essa atividade criminosa. Em seu artigo 6º, ela traz os direitos das vítimas diretas e indiretas, sendo eles a assistência jurídica, de emprego e trabalho e de saúde às vítimas, sendo que a assistência à saúde compreende uma recuperação física e psicológica das vítimas. É também garantido um acolhimento e abrigo provisório, além de uma atenção às necessidades especiais, especialmente sobre questões de gênero, orientação sexual, cultura, raça, linguagem das vítimas. É também garantida a preservação da sua intimidade e identidade. É também garantido um atendimento humanizado às vítimas, informações sobre os procedimentos administrativos e judiciais. E essa lei também traz em seus parágrafos do artigo 6º que a atenção às vítimas se dará a partir da interrupção da situação de exploração ou violência e é garantida a sua reinserção social, a garantia também de trabalho, emprego, cultura, educação. E no caso das vítimas crianças e adolescentes, também será garantida sua reinserção comunitária e familiar. No caso de brasileiros no exterior, a assistência ficará a cargo da rede consular brasileira e será dada imediatamente, independentemente da condição migratória e ocupacional das vítimas. Então, tivemos a nossa pílula do conhecimento. Ao longo de toda a websérie, a gente vai ter alguns desses videozinhos para contextualizar o nosso debate. Eu quero agradecer a toda a nossa audiência aqui nessa sexta-feira de frio, né, final da semana. Agradecer a Verônica Terese, a Sara, a Renata, que é a nossa psicóloga do Mundo Plural, a Maria José, as coordenadoras dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Ludmila, Lívia, Giane, a Dalila, que é a presidente das Brad, que está aqui com a gente, a doutora Andréia, do Projeto Mundo Plural, do Projeto Liberdade no Ar, que está aqui com a gente, a PRF, a Heloísa, do NOADC, o Charles, lá de Moçambique, que também vai vir falar aqui com a gente. Muito obrigada a presença de todo mundo. Eu estou vendo que algumas pessoas estão falando que está com problema no link do certificado. Já pedi para resolver. Se tenta aí, a gente mandou agora de novo. Se caso tenha algum problema, não se preocupem, vamos curtir o episódio. Ninguém fica preocupado com o certificado, que na segunda-feira a gente abre do episódio de hoje e do episódio de ontem também, até a gente normalizar essa emissão dos certificados. Então, não fiquem amofinados com isso, que vai ter certificado para todo mundo. Vamos curtir o debate, que é o que importa aqui para essa noite. E para começar, esse episódio ele foi pensado para a gente mobilizar e pensar mesmo estratégias da sociedade civil. A gente sabe que a gente está vivendo um contexto muito complexo, um contexto de muito desemprego, todo o efeito perverso da pandemia, e nunca a sociedade civil foi tão importante nesse trabalho de base, que é quem realmente segura a população mais vulnerável na hora mais necessitada. E a luta contra o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, ela é muito particular aqui no Brasil, por conta do trabalho de base que foi feito, especialmente pelas entidades ligadas à Igreja Católica, que começa desde os anos 60, identificando esse crime. A gente sabe que a gente tem muitos problemas, enormes problemas. A gente vai ter um mês aqui para falar dos problemas no Brasil, mas a gente tem pelo menos uma coisa muito boa quando a gente compara com outros países,
que é o fato de que a gente reconhece o trabalho escravo, a gente tem instituições, principalmente as instituições ligadas à Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, e toda uma sociedade civil de base que mostra a conexão desse problema com cadeias produtivas, com uma parte mais perversa do capitalismo. Em outros países, esse tema não é uma conexão tão simples, e isso se dá graças ao trabalho de base de entidades, e principalmente graças a uma pessoa. A gente tem uma pessoa que foi muito importante para essa luta contra o trabalho escravo, que nos deixou no ano passado, e a gente começa esse nosso episódio lembrando o irmão Pedro. E para falar sobre isso, a gente traz aqui o Xavier Plassans. Boa noite, Xavier. Boa noite, é um prazer estar com vocês, agradecemos o convite. De fato, para nós da Comissão Pastoral da Terra, uma entidade da Igreja Católica fundada em 1975, já é uma dama com uma certa idade, podemos dizer que as fontes onde bebemos e nascemos foram justamente marcadas essencialmente pela profecia, pela atitude corajosa durante o regime militar ainda do Pedro Casaldáriga, um padre espanhol catalão que chegou bem jovem ainda no Mato Grosso, na prelazia de São Feliz do Araguaia, e foi feito bispo dessa prelazia. Estávamos no final dos anos 60, mesmo em 70 já, e imagino que mal tinha chegado, observando, analisando a situação nesse Mato Grosso, neste momento, palco do projeto criminoso do regime militar de entregar as terras da Amazônia, onde havia, dizendo eles, não tinha ninguém, mas havia muitos povos, indígenas especialmente, ao lucro e à ganância dos grandes projetos, dos grandes fazendeiros, grandes empreendedores, financiados pelo regime militar, e usando uma mão de obra procurada nos cantos mais pobres do Brasil, especialmente o Nordeste. E o Pedro, com a sua perspicaz visão, se deu conta desse jogo e denunciou em 71, numa carta pastoral, que teve uma repercussão fantástica, porque ela saiu o mundo afora, denunciou o trabalho escravo. Então, foi uma das primeiras, a primeira, praticamente, denúncia moderna dessa ocorrência de um trabalho escravo renovado, embora ele não nasceu naquele tempo, ele tinha continuado após a abolição de 1888, com outras formas. A servidão por dívida é relatada em vários lugares da Amazônia, os soldados da borracha, por exemplo. Então, o que é impressionante é como Pedro sacou o aspecto fundamental do trabalho escravo moderno. Ele se aproveita de populações consideradas como sub-humanidade. Estes não são homens, como dizia antigamente Antônio de Montesinos, um dos pais dessa revolta, rebeldia contra a escravização do homem pelo homem. E, do outro lado, pessoas que não têm outra finalidade que o lucro. Lucrar e lucrar mais que o vizinho, se aproveitando de todas as possibilidades. Ele sacou que isso não era simplesmente a maldade individual de tal ou tal empregador, era um sistema, era uma maneira sistemática e estrutural de conceber um modo de desenvolvimento predador, não somente predador da natureza, da floresta, do planeta, mas predador do homem, da mulher. Ele dizia
para o povo aqui das vilas, o peão, né? Já não tem mais característica de ser um homem. Ele é uma sub-raça. E não é por acaso que esses apontamentos que o Pedro fez nos apontavam, na verdade, o que até hoje temos necessidade de considerar. Quando lutamos contra o trabalho escravo, não estamos lutando contra violações episódicas aqui e ali, mas contra um fenômeno estrutural diretamente associado a um modelo de desenvolvimento, a estrutural produção de classes subalternas, entre aspas, de gente considerados como sub-homens destinados, fadados a servir aos outros. A Comissão Pastoral da Terra, que o Pedro viria a construir, fundar, junto com outros, entre eles, Dom Tomás Balduino, bem conhecido, teria justamente essa finalidade de se colocar a serviço das comunidades mais empobrecidas, vulneráveis especialmente, inclusive, pela cor, pela raça, pela discriminação estrutural histórica a qual foram condenadas desde o tempo do tráfico negreiro, da escravidão antiga, dessa escravidão que nunca foi, na verdade, sanada pelo decreto da princesa Isabel. E aí nos remete a um dever de consciência que parte da indignação que o Pedro soube demonstrar, continua na análise rigorosa do que está acontecendo e continua na promoção de atitude, primeiro, de acolhida e de atendimento às vítimas e de busca de políticas que possam reverter essa condição estrutural. Isso aqui é um grande desafio que foi negado por muitos anos pelo Estado brasileiro e que somente graças à força da mobilização social levou o Estado, a partir de 95, no caso do trabalho escravo, a dizer, é verdade, essa denúncia que o Pedro fazia e foi tratado de comunista, de terrorista na época, é verdadeira. O trabalho escravo existe e temos que nos mobilizar, sociedade e Estado, para combatê-lo, erradicá-lo do meio de nós. Muito obrigada por essa explanação. A gente tem aqui o nosso público, algumas pessoas, a maioria, são pessoas que de fato trabalham com o tema do tráfico de pessoas de trabalho escravo, mas a gente também tem muita gente jovem, muitos pesquisadores por conta do curso de inverno, e é sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de questões sociais, a gente fala de lutas históricas, né? A gente fala de pessoas, de personalidades, nada do que está aí veio construído. A gente tem muito o que avançar, mas o pouco que a gente avançou ao ponto de hoje a gente está aqui discutindo esse tema porque teve uma luta muito forte lá atrás, e assim a gente aconselha vá buscar a história, porque a história em si da luta contra o trabalho escravo, ela é muito importante, e a perda do Pedro, do irmão Pedro, no ano passado, ela além dessa figura que foi a primeira pessoa que gritou internacionalmente, falando que no Brasil tinha trabalho escravo, a gente também perde referências de pessoas do bem, e é isso que a gente está precisando, né? E o Xavier está aqui, ele vai falar um pouco mais, a gente tem uma roda aí de debate muito forte, vai falar do papel da CPT, e o Xavier é uma dessas pessoas de bem, né? Quem é pesquisador do trabalho escravo, que nunca mandou um e-mail para o Xavier pedindo a sua linda planilha de Excel, cheia de números e dados, e revelando a realidade do trabalho escravo no Brasil. Então, assim, muito obrigada, Xavier, fica aqui com a gente, e a gente tem, que bom, que a gente tem uma força. Agora a gente vai trazer uma força feminina. Muito boa noite, irmã Eurite. Boa noite, Grazi.
Boa noite, Mônica, e boa noite, Xavier, que bom dividir essa mesa, o Padre Paulo, que depois vai entrar. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada pela sua presença e conta um pouco para o nosso público como que é o trabalho de base da CNBB, da nossa Comissão Episcopal de Enfrentamento ao Tráfico Humano. Muita gente não conhece esse trabalho, mas as pessoas conhecem sim quando dá confusão nas redes sociais que a CNBB se posicionou e gerou, porque tem muita posição e são mulheres de muita fibra que eu tenho muito orgulho de ter vocês como amigas aqui, lembrando a irmã Henriqueta, que está lá no Pará, aguentando tantas, e muitas outras irmãs que a gente tem, graças a Deus que a gente tem vocês com a gente. Conta para o nosso público um pouco do teu trabalho. Tá bom, boa noite, né? Então, só para rapidamente, eu sou irmã Eurides Alves de Oliveira, eu sou religiosa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, e integro 2 organizações que atuam no enfrentamento ao tráfico de pessoas. A Rede Um Grito pela Vida e a Comissão Especial Pastoral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB. As duas voltado amplamente para um trabalho de base ou um trabalho preventivo, um trabalho de sensibilização e mobilização da igreja e da sociedade no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Para falar do trabalho da comissão, rapidamente, eu preciso fazer memória anterior, né? Porque a comissão foi uma conquista de outros grupos e de outras organizações dentro da própria Igreja Católica, né? Uma das organizações, Xavier já falou, que é uma das primeiras, embora trabalhando o trabalho escravo desde lá da década de 70, né? Com Dom Pedro, e que depois gradativamente foi entendendo o trabalho escravo também como uma expressão do tráfico humano, e dentro da CNBB se criou um GT de enfrentamento ao trabalho escravo. O tráfico de pessoas em si, na Igreja Católica, ele toma visibilidade e encontra espaço de luta ali pelos anos 2000, no final dos anos 90, início dos anos 2000, através de algumas outras organizações. Uma delas é a Pastoral da Mulher Marginalizada, que na sua pauta, lutando contra a questão da exploração sexual de mulheres, pontua também a questão do tráfico de pessoas, tráfico de mulheres inicialmente, depois amplia essa visão. E nós, da Conferência dos Religiosos do Brasil, através da organização da Rede Um Grito pela Vida, em 2006, logo depois da constituição da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui no Brasil, a vida religiosa, através da Conferência dos Religiosos, organiza um grupo de religiosas, e eu participo desse grupo desde a sua fundação. Quero dar um abraço aqui a várias outras religiosas que eu vejo aqui participando, entre elas a irmã Denise Morra, que é minha colega também na fundação da Rede Um Grito pela Vida. A gente inicia um trabalho muito simples, mas muito descentralizado, de nos locais onde nós estamos em todo o Brasil, realizar pequenas ações de chamada de atenção para o problema do tráfico de pessoas, de tentar fazer um trabalho preventivo, de ajudar as pessoas a identificar os mecanismos, os riscos e as formas de aliciamento, né, para o tráfico de pessoas, em 2006. Esse trabalho vai crescendo e a gente, como elemento da Igreja Católica, junto com a CPT, junto com a Pastoral da Mulher Marginalizada, mais na frente a gente se soma também com o pessoal do Serviço de Imigração, começamos dentro da CNBB mobilizar para a realização de uma campanha da fraternidade em torno do tema do tráfico de pessoas, porque a campanha da fraternidade, que é uma atividade da igreja já desde os anos 60 também, que acontece no tempo da Quaresma, em geral pega um tema social muito grande. Então, para realizar a campanha da fraternidade sobre o tráfico de pessoas, porque aí a igreja institucionalmente assumiria essa pauta e a gente disseminaria esse assunto no conjunto da igreja. Esse era o nosso sonho, em todas as comunidades, grupos e pastorais, porque começamos a entender a gravidade do problema, porque a partir ali de 2005, 2006, com a política, depois com a construção do primeiro, segundo e terceiro plano agora de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a realidade começou a ser mais visível. Depois a gente teve até uma novela global que trouxe a realidade, e isso começou a ficar mais palpável para a sociedade. Então, começamos um trabalho interno de mobilização da CNBB.
E em 2014, nós conseguimos a campanha da fraternidade, que foi um boom, assim, uma das campanhas da fraternidade que teve maior adesão, maior participação em todos os recantos desse país, e aí a gente conseguiu sensibilizar a CNBB para que assumisse institucionalmente o tema do tráfico de pessoa. Na preparação da campanha da fraternidade, já tinha um GT de tráfico, de enfrentamento ao trabalho escravo, se criou também um GT de enfrentamento ao tráfico humano, e os dois se juntaram com outras organizações que também pautavam o tema, tipo Pastoral da Juventude, Pastoral do Menor, Pastoral Afro, que tinha, de certa forma, relação com a temática, trabalhava público vulnerável a essa temática, e aí a gente organizou a campanha. Pós-campanha da fraternidade, se discutiu como dar continuidade, então, a essa luta. Aí se constituiu, o GT permaneceu ainda por algum tempo, e aí em 2016, né, a gente levou a proposta para o Conselho Permanente da CNBB e se construiu, então, a Comissão Especial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Inicialmente, uma comissão maior, com representantes de todas as pastorais e organismos que poderia trabalhar o tema, que tinha na sua agenda público mais vulnerável a isso, e mais recentemente se tornou uma comissão um pouco menor, mas com um fórum mais ampliado. Então, assim, só para entender. E aí a CNBB, a partir dessa comissão, assume institucionalmente como processos de lutas o trabalho do enfrentamento ao tráfico de pessoas, sobretudo o trabalho preventivo, de sensibilização e de posicionamento. Então, agora eu leio rapidamente, acho que ainda devo ter um minutinho, o objetivo da comissão, né? Que surgiu depois da campanha, por isso ele foi construído assim: fortalecer a atuação de enfrentamento ao tráfico humano em suas múltiplas formas, né? Exploração sexual, trabalho escravo, mendicância, todas as modalidades, e dar atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade ao tráfico humano, contribuindo para transformar as estruturas e práticas que alimentam a existência dessa chaga social. Com esse objetivo geral, se definiu alguns objetivos específicos que são também linhas de ação da comissão. E é em cima dessas linhas de ação que a gente realiza as diversas atividades por esse Brasil afora. Sensibilizar e ampliar a visibilidade da problemática do tráfico de pessoa no conjunto das igrejas e da sociedade em geral, através de ações de comunicação, sensibilização, disseminação de informações. Segundo, capacitar agentes de pastoral e lideranças sociais nas dioceses, nos regionais, nas organizações da sociedade civil, a fim de multiplicar a capacidade de levar adiante o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ou seja, investir na formação de multiplicadores e multiplicadoras. E uma terceira linha de ação, intensificar a incidência política, né, na sociedade e nas igrejas, visando as mudanças estruturais, garantindo os direitos das pessoas em situação de tráfico ou vulneráveis ao tráfico humano. Aqui, trabalhando mais as questões de causa, as questões do sistema que gera o tráfico humano e tendo posicionamentos claros diante das denúncias e das situações de violação de direito e de tráfico humano. Depois, o segundo, informar e disponibilizar informações nos nossos meios de comunicação, promover manifestos, posicionamentos públicos e articular a sociedade civil, ampliando a rede de enfrentamento. A partir desses objetivos, então, a comissão se organiza. Os membros da comissão têm os seus braços nos regionais, que são 20 no Brasil, e em todas as dioceses e paróquias aonde a gente consegue chegar. Todas estão comprometidas? Ainda não, mas várias nas diversas regiões do país. E aí se realiza um trabalho permanente de sensibilização, de informação, de processos formativos e cada vez mais tentando envolver novas pessoas nesse percurso. E temos a alegria de ter na comissão a Grazi com a gente já do ano passado para cá, né, Grazi? Não sei se eu consegui fazer uma memória rápida, mas é um pouco isso, a nossa trajetória.
eu resumi algumas coisas que eu acho que talvez a irmã tenha sido um pouco modesta. Vocês não têm ideia, gente, de que eles estão... Sabe aquele lugar que o Estado não está, que não tem escola, que não tem luz, que nada funciona? Tem uma pessoa ligada à congregação que está lá fazendo esse trabalho de base junto. Vocês não têm ideia, por exemplo, a querida irmã Henriqueta, que ela pega a balsa, a gente fez esse trabalho com ela, que a gente fica 12 horas numa balsa para chegar lá na Ilha do Marajó, onde não tem nem luz elétrica, e o trabalho está sendo feito lá. É um trabalho de base, num Brasil profundo, que, assim, a Dalila está aqui comentando no chat, que a gente da Asbrad teve, assim, acho que é um presentão do universo de estar junto de vocês fazendo essa mobilização desse trabalho de base, e, assim, é um trabalho lindo que vocês fazem, com muito amor. Que bom que vocês existem, e todo mundo aqui, o pessoal das antigas, né, então a gente tem os cringe, tem os novinhos aqui se encontrando na nossa websérie, lembrando da importância que foi a campanha da fraternidade, falando do tráfico humano. Foi o primeiro grande movimento que levou o tema para o interior, né, que a gente que trabalha mais de 200 anos com esse tema do tráfico de pessoas, o nosso maior dificuldade era que a gente falava e as pessoas nem acreditavam que isso existia. E hoje as pessoas acreditam, a gente precisa... não acreditam que vai acontecer com elas, mas não que o trabalho que elas exploram é o trabalho escravo, mas, assim, de forma geral, o todo da sociedade aceita que isso existe. Hoje a gente está aqui, a gente está batendo 100 pessoas aqui ao vivo com a gente no chat numa sexta-feira. Então, isso tem muito desse trabalho de base que é feito por vocês. Então, muito obrigada. A gente volta aqui para fazer a nossa volta. E hoje é um encontro de gigantes, né? Eu escrevi no meu Facebook que hoje era encontro de gigantes, e a gente tem um gigante aqui, que é o amor de todo mundo, de todos os migrantes, assim, é um ser humano, assim, que não falta palavras, e que bom que ele existe, que bom que ele é da nossa tribo, não tem quem conheça que não ame, que é o Padre Paulo. Muito boa noite, Padre Paulo. Paulo. Obrigado, Graciela. Paulo. Tem que falar com sotaque italiano. Na Itália é Paulo, aqui virou Paolo, mas é a mesma pessoa. Tem uma dupla personalidade aí, que quando é o Paulo e o Paolo, não? Depende um é de mal, quando... o outro é bom. Não, quando eu pego o avião e pouso do outro lado, aí viro Paulo. Muito boa noite. Conta para a gente, acho que é impossível alguém nesse país não conhecer do trabalho da Missão Paz, mas é tanta coisa que vocês fazem que às vezes as pessoas se perdem em tanto trabalho, também com a sua equipe maravilhosa, aquelas meninas lindas, maravilhosas, empoderadas, que têm um trabalho muito forte de advocacy, que a gente é fã. Conta um pouco do trabalho da Missão Paz para o nosso público. Então, Graziella, obrigado por este convite. Agradeço também a Asbrad, agradeço o Ministério Público do Trabalho e um grande abraço ao Frei Xavier e à irmã Eurides, que falaram antes. E estava olhando no chat várias pessoas, o bispo Dom Adilson Buzin, de Porto Alegre, co-irmão, atuamos muito junto, a irmã Rosita também desde Brasília, e muitas outras pessoas, a Dalila. Se começo a ler, não vou utilizar o tempo. Um abraço a todo mundo. Eu começaria dizendo que a Missão Paz, claro, está ligada a um time, como você falou, Graziella, fantástico, pessoas que, como em outras instituições, vestem a camisa e dá o sangue para este trabalho. E a Missão Paz está ligada a uma congregação chamada Calabrinianos, que surgiu no final de 1800 para atuar com migrantes e refugiados. Ela faz parte da Rede Mir, aqui
no Brasil, onde a irmã Rosita tem um papel fundamental, e a Rede Clamor também, que no Brasil está se consolidando. Só para ter uma ideia, são mais de 100 instituições ligadas à Igreja Católica que atuam no Brasil com imigrantes e refugiados. Na América Latina e Caribe, são mais de 650. São dados desta última semana, quando numa reunião, junto também com o Dom Joel, o bispo da CNBB, fomos pontuando estes números impressionantes. Agora, o nosso perfil é trabalhar com migrantes e refugiados, só que a questão do tráfico e do trabalho análogo escravo entra. Nós temos uma casa de acolhida com capacidade para 120 pessoas e uma série de serviços integrados que vai desde aula de português, atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, inserção laboral, assistência social, documentação, cursos profissionalizantes. Neste mesmos dias está acontecendo um curso com jovens que estão aprendendo a cozinhar. São de 7 nacionalidades diferentes. É lindo ver este jovem de 17 a 23 anos com chefe de cozinha fazendo isso, esta troca intercultural. Agora, voltando à Missão Paz, tem uma outra área que foi progressivamente crescendo, eu diria nos últimos 20 anos, até se consolidando, que é a incidência política. Eu gostaria de fazer logo um exemplo. Nós percebemos a importância não só de fazer um serviço, acolher um imigrante, acolher uma vítima de trabalho análogo escravo, mas também tentar incidir no quadro mais amplo para modificar as leis, melhorar as políticas também de proteção, de prevenção, de combate, etc. Eu faço um exemplo destes dias. Nós vimos que, nesses dias, para quem acompanha a questão migratória, tivemos mais uma portaria, a portaria 655, de 23 de junho, são portarias interministeriais que limita a entrada do Brasil, de maneira especial pela fronteira terrestre, à exceção do Paraguai. Nós tínhamos muito imigrante refugiado, muito imigrante em situação irregular, porque entraram pela fronteira terrestre e não conseguiram se regularizar. A atuação de incidência política em rede, com várias instituições já citadas anteriormente, fez com que se fizesse um passo para frente. Agora os venezuelanos podem transitar na fronteira, inclusive poderão se regularizar. Porém, claro, o trabalho não acabou. Já precisa ficar de olho porque as outras nacionalidades não têm isso. Então, temos cubanos, pessoas de outros países que entraram também pela fronteira terrestre e não podem se regularizar. Estou fazendo um exemplo muito concreto para fazer ver como é importante também continuar a prestar atenção às políticas, às leis, às portarias neste caso. Mais um exemplo. As pessoas que estão chegando de lugares de conflito, neste momento, pela fronteira terrestre, não podem solicitar refúgio. Tem assim chamada inabilitação de refúgio, que vai contra a lei de refúgio de 97. Ou seja, um absurdo, e nós não podemos nos calar. Temos que apontar o dedo e dizer, tem que mudar. Por que falo isso num contexto de trabalho análogo escravo e tráfico de pessoas? Porque estas pessoas se encontram em situação vulnerável. Temos na Casa do Migrante, aqui a 100 metros de onde estou falando, que estavam caindo nisso se a gente não estivesse ajudando, porque pelo desespero de exercer um trabalho, porém não remunerado, estavam caindo vítima de trabalho análogo escravo e trabalho degradante. Então, é fundamental a documentação como primeiro passo de prevenção. Nesse sentido, digo que a Missão Paz atua nas várias áreas, acolhendo vítimas. Pensei nesses últimos anos, haitianos, bolivianos, paraguaios, filipinas, venezuelanos, vítimas de trabalho análogo escravo. No meio, claro, deste universo maior formado por imigrantes e refugiados.
não só, então, acolhe, mas tenta reinserir no mercado de trabalho formal ou de ajudar também na volta para o seu país. Isso colaborando, claro, com outras instituições. E tem também a parte de combate, de denúncia. Ou seja, quando a gente detecta estas situações, conversamos com as vítimas e tentamos ajudá-las a denunciar, porque a pessoa tem medo. Ter medo seria um outro universo, ser medo da ameaça, dos familiares que estão no país de origem, tudo isso. Isso para dar um resumo e deixar a palavra. Chegou uma pergunta muito boa e eu vou emendar porque é uma pergunta muito boa para você fazer nessa sua primeira fala e a gente roda. A Ana Karine Rodrigues, ela está perguntando aqui, por acaso o atendimento aos migrantes, ele é condicionado à evangelização cristã? Gostei desta pergunta. Eu pulei isso hoje, sabe por quê? Porque, claro, pelo tempo, mas sempre faço questão de dizer que aqui nós temos uma atitude não proselitista e interreligiosa, também eclesial. Temos pessoas muçulmanos, judeus, todo mundo trabalhando junto e acolhendo sem querer converter, respeitando a alteridade do outro, religiosa, cultural, e todas as outras alteridades. Gostei desta pergunta. Obrigado. Ana, falando de uma instituição que não é ligada à Igreja Católica e acredita na minha palavra. A gente está sempre na Missão Paz, e uma das coisas que a gente faz muito na Missão Paz é ir nas festas religiosas até dos migrantes. Então, lá tem oração, é a coisa mais linda do mundo, assim, é a coisa mais emocionante, é o pátio da Missão Paz, porque você vê cristão, você vê muçulmano, você vê judeu, todo mundo rezando junto, e cada um do seu jeito, e as pessoas das culturas afros fazendo os seus rituais e tudo, e a porta da igreja aberta, e todo mundo usa o espaço para profetizar a sua fé, acredita que o trabalho realmente ele é um trabalho humanitário e não tem esse viés, assim, é muito lindo realmente o trabalho que eles fazem, né? E o Adilson está aqui, o Dom Adilson, lembrando que vai abrir, eu acho que esse fim de semana, né, mais uma casa lá no sul, né? Perto de Porto Alegre, em Vila Nova, ligada aos escalabrinianos. Eu não falei isso, mas estamos presentes em muitas cidades do Brasil e da América Latina. Perfeito. Então, vamos continuar aqui o nosso debate. Agradecer a todo mundo que está aqui, as procuradoras, a Cristiane Vieira Nogueira, nossa grande procuradora, que agora o Ceará ganhou ela, né? São Paulo, a gente fica com saudade, mas a gente fica feliz que ela está lá no Ceará, e tantas outras pessoas, tantos amigos aqui de jornadas que estão aqui com a gente. E para dar continuidade ao nosso debate, eu quero trazer de volta o Frei Xavier, que é realmente o cara das denúncias, dos dados e da luta, assim, uma luta de muito aguerrido, né? É realmente um ícone para todo mundo que luta nesse país. E eu quero perguntar para o senhor Frei, na sua opinião, qual é hoje o principal desafio na luta contra o trabalho escravo no Brasil? Sabe, Graziela, o desafio principal é abrir o olho e ver o invisível, e ver o que a cegueira ambiente nos leva a ignorar, a desconsiderar, a não identificar como tal. Tanta gente, e mais ainda hoje com esse discurso negacionista que vem de cima, né, do governo, nós estamos numa situação de risco considerável de não mais ver o que está acontecendo. Se eu me reporta ao início do combate ao trabalho escravo contemporâneo, nós precisamos de 25 anos entre a primeira denúncia de Pedro Casaldáriga e a decisão do governo Fernando Henrique Cardoso de reconhecer e de criar o início de uma política de combate ao trabalho escravo. Então, o primeiro desafio é, sem dúvida, a invisibilidade. E aí os números falam, vocês falam que eu gosto de números, não é porque eu gosto, mas eu acho que a gente tem que se embasar em o que os números nos falam da realidade. E nos falam de uma
pontinha de um iceberg. No Brasil, por exemplo, identificamos desde 95 4.000 casos de trabalho escravo, envolvendo 90.000 pessoas. 56.000 delas foram libertadas, resgatadas pelo Grupo Móvel de Fiscalização e alguns outros órgãos de fiscalização, mas principalmente pelos fiscais do trabalho. Desse total, muitos eram, ao mesmo tempo, pessoas traficadas, porque o ponto essencial que tem em comum entre tráfico de pessoa e trabalho escravo em geral, né, essa migração, esse migrante que se torna a presa ideal, cobiçada pelo traficante, pelo aliciador, pelo explorador, seja na área da exploração sexual, seja na área da exploração laboral em geral, seja em outros tipos de tráficos, mas principalmente a exploração laboral. Agora, o desafio da invisibilidade. O que eu estava lendo agora, preparando a live, um artigo de um ano atrás, do Correio Brasiliense, dizendo 2.000 pessoas, 2.000 brasileiros encontrados em situação de tráfico de pessoas nos últimos 4 anos, 5 anos, 8 anos. Esse número é irrisório. Ele nos esconde a realidade. Eu perguntei agora ao diretor, o responsável pelo combate ao trabalho escravo, no Ministério da Economia, quantos dos trabalhadores encontrados em situação de escravidão foram, ao mesmo tempo, caracterizados como em situação de tráfico de pessoas. Nos últimos 4 anos, 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. O mesmo tanto que o Ministério da Justiça diz ter encontrado em tráfico em geral. Esses números são desencontrados, inclusive, e um segundo desafio é justamente que as nossas políticas de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, por muito tempo, foram políticas separadas, conduzidas por entes separados, com suas vaidades, suas consciências de ser o melhor de todos. Somente a partir dessa lei de 2016, que unificou no mesmo artigo 149, o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, nós tivemos uma aproximação, né, que a irmã Eurídice comentou muito bem, que foi favorecido, inclusive, pelo trabalho intenso que foi realizado por ocasião da campanha da fraternidade sobre esse tema, mas ainda estamos longe. Por exemplo, nós estamos no campo do combate ao trabalho escravo, o acompanho mais diretamente, desde que nossa campanha da Comissão Pastoral da Terra foi iniciada em 1997, por sinal, olha o nome dela, De Olho Aberto para Não Virar Escravo, que declinamos em várias línguas, inclusive, né? Aqui em espanhol, aqui em francês, bom, e claro, em português, para destinar aos potenciais vítimas do trabalho escravo explicações, orientações, onde se dirigir, a quem denunciar, mas é uma parte do trabalho. Agora, esse trabalho, ele precisa convergir em termos de método, em termos de perspectiva, em termos de políticas públicas, de forma articulada. Temos necessidade de ficar de olho também em relação ao que o Estado faz ou não faz. Ele tem um plano de enfrentamento ao tráfico, ele tem um plano de erradicação do trabalho escravo, está sendo cumprido. Eu participo desde 2003 da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e também da Comissão Estadual do Tocantins, onde eu resido há 30 anos, contra o trabalho escravo. A sociedade tem que pesar com toda a garra para exigir o cumprimento das obrigações do Estado. Mas não basta tirar alguém do tráfico, tirar alguém
do trabalho escravo, como bem diz o Padre Paulo, precisa um atendimento, precisa uma série de ações que vão garantir que a gente não entra de novo no mesmo círculo. E me dá uma licença para eu encaixar uma pergunta que acho que tem a ver com a sua fala. A Audilene aqui pergunta: o senhor concorda que o trabalho escravo é um grande problema de saúde pública? Bom, ele é um problema não essencialmente de saúde pública. Ele virou, com a pandemia, que encontrou um agravante considerável, depende que não sei se o sentido de saúde pública é estendido, é uma doença social, sim, é uma doença cruel, né? Agora, ele provoca nas suas vítimas várias repercussões, vários efeitos, impactos, traumas que precisam ser tratados, mas ele é, sobretudo, um problema centrado do sistema econômico no qual vivemos, né? Orientado para o lucro, favorecendo os exploradores através de políticas públicas destinadas a eles e reproduzindo de geração em geração uma discriminação estrutural. Então, nós temos que combater isso, procurando soluções, e nós temos na Comissão Pastoral da Terra, nesta campanha que eu estou envolvido, de olho aberto para não virar escravo, uma série de ações realizadas nas regiões de origem dos trabalhadores, onde eles foram aliciados para ser levados em troca de falsas promessas para empregos mirabolantes. Por exemplo, no final do ano passado, esses maranhenses, esses cearenses que foram levados até Santa Catarina para trabalhar em lavoura de cebola e que encontraram lá uma condição análoga de escravo. Quase 90 trabalhadores foram resgatados lá, em condições que a gente nem imagina, tratada pior que animal. Então, essa condição que, inclusive, o Papa Francisco, nós tivemos a maioria a oportunidade, há poucos anos, de estar ao vivo com o Papa Francisco, entreguei para Francisco essa sanfoninha, ele olhou com interesse, e eu lembrei naquela oportunidade que Francisco é um militante do combate ao trabalho escravo desde que ele era arcebispo lá de Buenos Aires, na Argentina, e combatia a escravidão nas oficinas de costuras e nos bordéis de prostituição. Então, esse é um trabalho que deve nos envolver a todos, combatendo esses desafios da invisibilidade, que hoje é crescente. Por quê? Porque a fiscalização foi desmantelada. Os recursos públicos destinados ao combate à fiscalização, tanto ambiental quanto trabalhista, estão. Então, a gente sabe que o crime do trabalho escravo e do tráfico nunca anda sozinho, ele anda articulado com outros crimes, especificamente o crime da grilagem de terra, da invasão de territórios indígenas, da depredação da natureza, da destruição da floresta. Enfim, se todos esses crimes andam soltos, o crime do trabalho escravo também. Então, nós temos um trabalho enorme. Para fechar, vou fazer só mais uma pergunta e a gente encerra para rodar. O senhor deve saber de cabeça, a Daniele Miranda está perguntando qual é o estado que hoje a gente sabe que tem mais trabalho escravo. Bom, essa é uma situação que evolui ultimamente em Minas Gerais, por incrível que pareça. Minas Gerais está abrindo o ranking. Por muito tempo, foi vários estados da Amazônia, entre os quais, principalmente, o estado do Pará, grande campeão, e o estado do Maranhão, do Tocantins também, do Mato Grosso. Mas, hoje, justamente pela invisibilidade, pela pressão exercida pelas reformas trabalhistas, desincentivo completamente, dissuade qualquer trabalhador de denunciar, pela crise do mercado do trabalho também, nós temos uma invisibilidade
cruel do trabalho escravo na Amazônia. Os números dos últimos anos são pífios. Agora, eu costumo dizer, a gente encontra o trabalho escravo onde a gente abre o olho e procura, onde a gente fiscaliza. Em Minas Gerais é um estado onde há uma intensa fiscalização. Eu ia falar mas não tem um estado do país sem trabalho escravo. Que os dados eles são complexos, porque muitas vezes o estado que vai mais aparecer não quer dizer que é o estado que tem mais, talvez é o estado que as pessoas estão trabalhando mais e é o que aparece. Então, é um tema muito complexo quando a gente vai fazer essa análise de dados por conta disso, né? Agora, uma ideia, a grosso modo, só para resumir isso, se eu pego os 25 anos pelos quais nós temos dados sólidos, desses 56 mil trabalhadores encontrados em situação de trabalho escravo no Brasil, exatamente a metade foi encontrada na Amazônia Legal. 33% nos estados do Norte, 19% do Nordeste, 24% do Centro-Oeste, 19% do Sudeste e 5% do Sul. Ou seja, nós temos uma associação evidente entre a presença importante do agronegócio, da pecuária e também de atividades em áreas urbanas, menos rural, embora o rural predomina, como a construção civil. Né? Muito obrigada. Então, esse aqui é o cenário. É um cenário bem complexo e, assim, o Xavier, ele é um grande acompanhador desses dados e pressionando o poder público para fazer as fiscalizações e denunciando. Então, muito, muito obrigada, Xavier. A gente ainda volta para se despedir. Vamos ouvir um pouquinho aqui da irmã Eurídice. Como que a senhora vê... cadê a irmã? Voltamos. Aqui é todo um jogo de cena, né? Vocês viram que entra, sai, a gente bem assim. Como que a senhora vê os desafios atuais hoje para o combate ao tráfico de pessoas? Bom, eu acho que algumas coisas que o Xavier trouxe em relação ao trabalho escravo, ele volta, que é uma modalidade do tráfico humano, embora nem todo trabalho escravo é tráfico, mas a grande maioria acaba se configurando, e o tráfico de pessoas nas suas diversas facetas e modalidades, que é tão complexo, eu penso que alguns desafios são comuns. Um grande desafio, e aí eu vou colocar os desafios mais na linha da mobilização da sociedade, porque a sociedade civil, né, da problemática, eles são bem mais amplos. Um dos grandes desafios é, de fato, ajudar a sociedade no seu conjunto a tomar consciência da realidade do tráfico, né? E aí, eu penso que é sensibilizar a sociedade para romper o silêncio social, muitas vezes, né? Que ele tem várias causas, essa questão de não abrir o olho, de não querer enxergar, de um atrelamento político, de uma consciência míope em relação aos problemas sociais, influência desse mundo fragmentado e marcado aí pelo o bem-estar muito focado no indivíduo e todas essas questões, mas romper o silêncio, a indiferença e a naturalização, né? Eu penso que a gente vive numa sociedade que tem uma apatia muito grande e que naturaliza as situações, né? A gente naturaliza o trabalho infantil porque a gente diz que é melhor trabalhar e não roubar. E aí, quando a gente naturaliza, a gente acaba deixando o campo livre, não só para o trabalho infantil, mas também para o tráfico, para fins de trabalho infantil, né? Para a exploração sexual, que é a pior forma de trabalho infantil e que depois pode desencadear no tráfico da adolescente, da jovem, seja para exploração sexual, seja para servidão doméstica e etc., né? A gente naturaliza a mendicância, a gente naturaliza pagar menos para o migrante, porque ele está precisando de comer, então a diária do serviço é R$80, e aí a gente paga 20 para ele, ou a gente troca o trabalho pela comida, ou pela moradia no quartinho do fundo. Eu falo disso porque morei 6 anos na região amazônica, e isso é muito comum. Então, a gente naturaliza
a exploração em cima até de princípios assim que aparentemente eles são humanitários, né? Mas, ou às vezes moralistas. Então, eu penso que um dos grandes desafios é isso, superar o silêncio social, a indiferença e a naturalização das explorações, das violações de direito, dos crimes, como se fosse normal. Um outro desafio é a superação das causas geradoras, né? Nós, da Rede Um Grito pela Vida, da comissão, né, também da Comissão de Justiça e Paz, lá da irmã Henriqueta, a gente tem uma frase que é até dela e a gente repete, sem um combate das desigualdades sociais, né, da falta de oportunidade, da injusta distribuição de renda, a gente não vai conseguir combater o tráfico humano. Não que a questão socioeconômica seja a única, não. O tráfico humano, ele é de todas as classes sociais. Mas não resta dúvida de que as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, as desigualdades de gênero, as desigualdades de raça, elas acabam sendo situações que potencializam e geram as possibilidades para o tráfico humano e sustentam, né, as redes de tráfico humano e a máfia. Então, eu penso que o investimento nas causas que criam e sustentam. E também entender o tráfico humano como um problema de todos. O tráfico humano é um problema da educação, porque precisa desconstruir essa cultura androcêntrica, patriarcal, desigual, racista, né? Assim, sabe, que trata a mulher como objeto, né, e a criança adultocêntrica, toda essa questão que é uma questão educacional. O tráfico é uma questão de saúde também, é uma questão de segurança pública, é uma questão de trabalho. Então, na verdade, é trabalhar essas causas. Para mim, esse é o grande desafio. E isso passa por um processo educativo de desconstrução e construção do ser humano, né? Da dimensão humana das pessoas, né? E isso passa também pelo empoderamento das próprias vítimas em potenciais. Eu penso que isso também é importante a gente trabalhar, né? Por isso, o trabalho da comissão, o trabalho da Rede Um Grito pela Vida, o trabalho da Comissão de Justiça e Paz, lá com a irmã Henriqueta, da CPT, da Pastoral da Mulher Marginalizada, das organizações que compõem a nossa comissão do Serviço dos Migrantes, ele é um trabalho muito miúdo, porque é um trabalho que visa esse processo socioeducativo, esse processo de desconstrução, de desvelamento das estruturas geradoras e também de empoderamento para que as pessoas reconheçam os mecanismos de risco, de aliciamento e não caiam nas armadilhas do tráfico de pessoas. Eu costumo dizer que pequenas ações, né, geram processos grandes de libertação, processos grandes de transformação. Por isso, o trabalho, assim, trabalhar com todas as categorias, né, e, sobretudo, as categorias mais propensas ao desafio. Aí o trabalho com as mulheres, o trabalho com as crianças e adolescentes, os trabalhos com as juventudes, por meio de oficinas, por meio de atividades nas escolas, por meio da arte, da cultura, né? Então, acho que esses são desafios e, ao mesmo tempo, caminhos, estratégias de mobilização e do enfrentamento. Uma outra dimensão que é importante, que eu penso que é necessário a gente intensificar, é o da denúncia mesmo, né? E aí é o grande desafio, né? Você denunciar realmente e no Brasil isso é muito complicado, nas regiões de fronteira, né? Pegando agora a Amazônia, onde vivi muito tempo, também o Nordeste do país, região do turismo, onde a gente tem no Brasil, pelo processo colonizador que a gente tem, foi construindo uma íntima relação, uma aliança entre o poder político e o poder econômico, né, de uma minoria que domina a grande maioria. Então, a gente tem ainda, dos nossos municípios, né, mais distantes, nas comunidades, muito medo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um município do Amazonas que foi para a mídia nacional e a gente pode pegar Coari, por exemplo, que o prefeito foi denunciado em mídia nacional por uma rede de exploração sexual e
e etc. E o prefeito, ele é dono da cidade com a sua família. É o prefeito, a direção da escola está condicionado, o comércio está condicionado, o transporte está ligado. Então, as pessoas se tornam vítimas e não tem como respirar algo diferente. Então, acaba sendo cúmplice pelo silêncio, mas um cúmplice coagido pela situação de dependência. E essa realidade que eu trouxe do município de Coari, lá no interior do Amazonas, é de muitos municípios do nosso país. E a gente da comissão chega lá. Então, você precisa fazer um trabalho muito miúdo, muito paciente, mas aos poucos ir ajudando as pessoas. Por isso também, o enfrentamento ao tráfico de pessoas passa pela denúncia, passa pela educação, passa pelo cuidado, mas passa também pelas condições de renda. Se você empodera, se você garante trabalho, se você garante possibilidades de autonomia para essas pessoas, elas têm menos facilidade. Até porque o binômio, né, dos aliciadores é justamente isso. A vulnerabilidade, seja ela de trabalho, seja ela por uma necessidade econômica, e também os sonhos das pessoas, né, de novidade. Então, acho que é um pouco essa dimensão dos desafios que a gente tem. Mas também tem caminhos a fazer, né? E eu acho que nesses anos de caminhada nós, para terminar, a gente tem aprendido muito, né, nesse processo. Mas eu penso que tem que trabalhar aí em 3 áreas, né? A área permanente da prevenção e da sensibilização para todo mundo assumir junto, a questão da denúncia e a questão da luta política, né, por políticas públicas, por condições que superem as vulnerabilidades. E uma desconstrução cultural muito grande para desnaturalizar. Não é normal criança trabalhar, não é normal a adolescente ter que vender seu corpo para poder comprar os materiais de higiene pessoal. Não é normal, né, uma mulher ter que, sabe, aceitar sair da sua terra, abandonar seus filhos. Então, todas essas situações assim que a gente precisa trabalhar, né? E entender, de fato, o tráfico de pessoas como tarefa de todo mundo. É tarefa da sociedade, é tarefa da família, da comunidade, das igrejas e do Estado. Né? E um outro desafio que eu acho que a gente não poderia deixar de falar aqui, né? É essa questão, por exemplo, da inoperância do Estado e da falta de investimento na questão das pesquisas, dos dados, né, para dar visibilidade, para garantir, e orçamento. Né? E agora, com o desgoverno, está pior ainda. Né? A gente tem um corte de orçamento para todas essas áreas. E uma outra coisa, desculpa, Gabriela, o tempo foi, né? É isso? Só fazer um comentário aqui, não é uma pergunta, só um comentário, mas que eu acho que é muito pertinente. A Vanessa Lima está lembrando que a gente também tem que fortalecer o pedido de concurso público para os auditores fiscais do trabalho, né? E muita gente aqui comentando das ausências de políticas públicas como um todo, quanto que isso interfere na questão, né? E aí a senhora encerra para a gente chamar o Padre Paulo para ele dar certo. E aí eu só queria dizer, agradecer que essa questão do concurso público para os auditores e para todas. Por exemplo, uma prática, um dos grandes problemas que eu enfrentei nos meus 6 anos do Amazonas e 20 anos do Nordeste é a rotatividade, por exemplo, dos agentes da rede, que são cargos de confiança, a gente chamava vulgarmente, né, DCC, no Amazonas, e aí eles entram, porque o governo tal entrou, porque o secretário foi nomeado, depois de 3 meses troca o secretário, troca toda a equipe. E a gente está sempre começando, porque não tem concurso público para que as pessoas tenham uma certa estabilidade e possa, de fato, se capacitar e atuar na área de forma mais efetiva. Então, acho que isso é um grande desafio mesmo, né? E aí dizer que, nesse momento atual, com a pandemia, eu acho que é o grande desafio é enxergar que a fome, o desemprego, né, e a saúde, né, mas, sobretudo, a fome e o desemprego, traz por trás a vulnerabilidade e o tráfico humano e a exploração de todas as formas, né, exploração da mendicância, exploração do trabalho escravo. E a gente tem dificuldade de ver isso. Então, para além da campanha da cesta básica,
a gente fazer a campanha também da não exploração das pessoas. E eu acho que esse é um grande desafio desse momento e que está sendo pouco trabalhado. Uma mudança na mentalidade da sociedade, né? Muito obrigada pelas suas palavras, irmã. E vamos ouvir agora o Padre Paolo, e eu já vou entrar, teve uma pergunta aqui para migrante, deixa eu achar. Padre? Sim. Eu perdi a pergunta, foi da Elisete, mas eu vou reformular do que eu li, era alguma coisa falando assim, o quanto que a gente naturaliza essa exploração, especialmente quando é de grupos de imigrantes, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco isso, como o senhor vê as dificuldades para a gente proteger, para que os migrantes não sejam vítimas do tráfico de pessoas, né? Uhum. Então, começando a partir disso, Graziela, eu diria que, infelizmente, às vezes, até por causa das políticas populistas que estão na moda em vários lugares, inclusive no Brasil, se cria uma dinâmica de tensão entre nacional e não nacional entre trabalhadores. E parece que o não nacional tenha menos direitos que, neste caso, o brasileiro. E esse era realmente um dos pontos que ia colocar para mim desafios, porque queria pontuar, no fundo, os desafios na origem, no trânsito e no destino. Já pulando para o destino e fazendo o link com o que a Elisete de Curitiba comentou, e no destino eu percebo como, desde 2012, nós aqui na Missão Paz começamos a trabalhar com os empregadores. Em resumo, atendemos mais de 4.600 empregadores de 2012 até hoje, de grandes, médias e pequenas empresas, e muitas empresas tivemos que não fazer proceder a se encontrar com migrante, com refugiado para a fase de contratação, porque demonstravam claros indícios de vontade de exploração. É um exemplo muito claro para dizer que, trabalhando na prevenção, a gente pode limitar, obviamente, aquele empregador, depois, ele pode procurar uma outra realidade, numa praça, numa calçada, em outro lugar, e aliciar os migrantes, obviamente. Então, eu colocaria, voltando ao que já o Xavier e a Eurides comentaram, o primeiro problema, o primeiro desafio é estrutural, não podemos fugir disso. É um sistema perverso, tem algumas cadeias produtivas que é mais evidente isso, outras menos, e a política está a serviço da economia. Não podemos ser ingênuos. A política está sendo instrumentalizada e utilizada para ter sempre mais lucros e proteger estes grupos que exploram. Em segundo lugar, desafio trabalhar juntos. E acho que temos uma linda experiência também, Ministério Público do Trabalho, fiscais, entidades, pessoas físicas juntos no combate desta realidade, inclusive com migrantes e refugiados. E uma outra realidade, sempre no destino, é ajudar as pessoas a tomar consciência e denunciar, mas não é fácil. Eu lembro de alguns casos quando um boliviano, paraguaios, e inclusive agora, ultimamente, os venezuelanos dizem, padre, não quero mexer, tenho medo. Ou quando estava se preparando para a denúncia, recebeu o recado do empregador que explorava, dizendo, olhe que o que você fala, eu vou matar seus familiares no Paraguai, vou matar seus familiares na Bolívia. Ou seja, são criminais. Então, a pessoa, às vezes, não se sente protegida também na hora da denúncia. Isso em nível de destino, mas gostaria de voltar na origem também, que pulei. Na origem, é comum, seja para nacional que não nacional, sair, vamos dizer, ser aliciado a partir de uma situação de vulnerabilidade. Isso acontece em alguns estados do Brasil, em outras regiões. Eu conto uma experiência, resumidamente, no caso de alguns peruanos, nós percebemos que eram todos da mesma regiãozinha, pequena, uma região, vamos dizer, muito frágil também do interior do Peru. Qual foi a tentativa? Dialogar também com o consulado para que eles também se responsabilizem de entrar em contato no país de origem com aquela região e tentar agir.
sensibilizar, dizer que quando chegava aquele bonito de terno que fazia a proposta daquele trabalho com aquele salário, de não confiar, porque isso levava a uma situação de escravidão. Então, eu coloco um outro ator que tem que ser envolvido, os consulados, no caso nosso também, de lidar com migração, com os consulados que podem agir. Só que, de novo, às vezes os consulados estão alinhados com as políticas do país. Muito claro, por exemplo, no caso de alguns eventos com Filipinas. Nós acompanhamos tempo atrás o que aconteceu com aquela embaixadora, que foi denunciada por maus tratos com uma funcionária, e sabemos que as Filipinas levam adiante um discurso de facilitar a migração de mulheres para trabalho doméstico ou outros trabalhos semelhantes, e os homens nos navios. Então, quando existe um mecanismo também que favorece, não é fácil tentar desmantelar esta estrutura. Então, eu digo, são estes os desafios. Na origem, lidar com estas redes, com esta conscientização, oferecendo outras oportunidades no trânsito e no destino. Muito, muito obrigada, Paulo. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui, e aí eu peço para voltar a irmã Eurides e o Frei Xavier, para a gente se despedir aqui todo mundo junto. Eu acho que a gente fez uma noite muito bonita, para vocês terem ideia, a gente chegou a bater 150 pessoas aqui ao vivo com a gente, mas a gente sabe que esse número ele é só das pessoas que estão logadas, sempre quando acaba o número cresce, e aí as pessoas vêm à noite, e eu espero que todo mundo também maratone. Eu acho que a gente trouxe um panorama que a gente queria, entender que ninguém solta a mão de ninguém, que a gente está junto nessa luta. Agradeço todo mundo que esteve com a gente até agora. Quem teve problema com o certificado, a gente, quando fechar o episódio, a gente vai liberar para o envio dos certificados, porque, às vezes, as pessoas que estão falando que está dando que já estava inscrito, pode ter sido algum problema que se inscreveu 2 vezes e o sistema não reconheceu. Então, a gente vai enviar, e aí, na sequência, a gente já vai abrir de novo dos 2 episódios, a gente vai deixar na página da Asbrad o link, cadê a coisa da Asbrad, aonde também tem a nossa programação completa, aonde tem também a nossa programação completa, que é o www.asbrad.org.br/websérie. A gente vai deixar lá para todo mundo, então, assim, baixa a nossa programação, a gente vai deixar lá os links, até amanhã de manhã vai estar lá os links, e na segunda-feira a gente abre também para todo mundo ter o certificado de tudo e ninguém perder, então chama todo mundo, que ainda dá tempo de acompanhar toda a websérie, ter certificado, vai ter certificado para todo mundo. E para encerrar, a gente queria aqui fazer uma homenagem também, uma homenagem póstuma, que nessa semana passada a gente perdeu também uma grande guerreira nessa luta contra as diversas violações de direitos humanos, especialmente contra a exploração e todas as violações de migrantes e refugiados. E aí, então, a gente encerra. Eu queria que o Padre Paulo fizesse uma pequena palavra contando para as pessoas quem era a irmã Thelma e a sua importância, e aí, na sequência, a gente vai ver um vídeo. E aí a gente já encerra já com esse vídeo, mas fiquem até o final, porque assistam o vídeo, porque ele está muito lindo mesmo. É um vídeo que a gente pegou, que foi uma homenagem feita pelo IMDH, a irmã Thelma, e a gente encerra, então, com a própria irmã Thelma, com a sua pílula do conhecimento, falando de uma forma muito linda porque que a gente precisa proteger os migrantes e refugiados. Então, boa noite, Eurides, muito obrigada pela sua participação, muito boa noite, Frei Xavier Plaçam, muito obrigada pela sua gentileza, pela sua luta, pelos seus números, pelos seus dados, a gente segue junto nessa rede. Obrigada, Mônica e Vivi, que são as nossas intérpretes de Libras aqui, trazendo essa atividade
para o nosso evento. Obrigada, Adassa, obrigada, Rafa, e toda a equipe da Focus que fica aqui nos auxiliando, e a gente está aprendendo, abre, fecha e tudo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa corrente. Conta para todo mundo, segunda-feira tem mais, a gente começa uma mega maratona segunda-feira com a Polícia Federal, contando de casos, como a gente se protege. Aí na terça a gente fala de amor romântico. Eu estou doida para esse episódio, porque assim é uma coisa realmente muito inovadora para a gente trazer o tema do amor para a luta contra o tráfico de pessoas. A gente vai ter uma vítima do tráfico de pessoas aqui contando para a gente da sua experiência. Na quarta-feira a gente fala da pornografia, a interseção do tráfico de pessoas na pornografia. Na quinta-feira a gente lança, junto com a OIT e diversos parceiros, um manual de proteção às pessoas trans. Então, assim, é uma mega um mega programa, e a gente conta com a ajuda de vocês na divulgação. Então, muito boa noite para vocês. Eu quero que o Padre Paulo faça a sua breve palavra contando uma homenagem para a Irmã Thelma, e na sequência a gente vê a própria Irmã Thelma falando e encerra o nosso programa. Muito boa noite. Padre Paulo, a palavra é sua. Gratidão a todos e todas. O Frei Xavier começou falando do Dom Pedro, que morreu, vamos chamar de morte natural. Irmã Thelma não morreu de morte natural, de uma morte que poderia talvez ter sido prevenida se tivéssemos uma gestão baseada na vida realmente, e não este drama que estamos assistindo. E acrescentaria muitas outras pessoas que nos deixaram, fazendo esta homenagem, por exemplo, a Eliane de Cuiabá. A Eliane de Cuiabá, outra grande pessoa, coordenadora da Casa do Migrante, escalabriniana de Cuiabá. Então, na Irmã Thelma, quero juntar todas estas vítimas deste desgoverno atual, que tem que ser responsabilizado. Irmã Thelma chegou em Roraima em 2013, ela que pertencia à Congregação das Missionárias de Nossa Senhora das Dores, com 49 anos de idade, faleceu há poucos dias. Faleceu, se não lembro errado, no dia 22 de junho, e me chamou a atenção dois detalhes da vida dela, resumidamente. Primeiro, que quando começou o fluxo da migração venezuelana em Roraima, ela foi uma das primeiras, talvez a primeira, a se mexer, a dar uma resposta. Antes que as agências internacionais, que entidades se deslocassem para lá, ela abriu os olhos e começou a agir e a acolher. Primeiro detalhe. Segundo detalhe que me chamou muito a atenção é o posicionamento, inclusive diante dos brasileiros da região. Ou seja, os brasileiros que começaram a ver nos venezuelanos uma ameaça de todo tipo, e inclusive tentar esboçar políticas absurdas em nível municipal, por exemplo, tirando direito à saúde, etc. Irmã Thelma, como profetisa, ela se posicionou, denunciou, não concordou. Obrigado, Irmã Thelma, pelo teu exemplo e tantas outras pessoas que, junto contigo, lutaram pela vida, pelos direitos humanos. Eu digo que a cada dia eu faço o meu possível. E quando eu faço o meu possível, eu vou descobrindo, quando eu olho para trás, que o meu possível de um ano atrás era muito pequeno. E o meu possível de hoje, ele se ampliou. Então, cada família, cada pessoa que a gente consegue transformar é vida. E de vez em quando a gente recebe isso também. Alguém que passa, irmã, hoje eu não vim pedir nada, hoje eu vim dar um abraço porque eu sei que vocês estão aqui. O Papa Francisco que falou que os migrantes, eles não são um perigo, mas eles estão em perigo. E quem pode defendê-los somos nós. Às vezes a gente tem muitas lágrimas
para os imigrantes que estão longe de nós, pelos imigrantes que a gente vê na televisão. E às vezes quando eu falo sobre imigração, as pessoas vêm com aquela brincadeirinha, né? Então leva para sua casa, né? Leva para sua casa. A gente não precisa levar ninguém para casa, fisicamente. A gente precisa abrir a porta do coração. Porque quando a gente abre a porta do coração, todos os outros espaços se abrem. A porta do coração fechada, fecha qualquer possibilidade. Então, é muito importante que a gente não se esqueça disso. Quando a gente abre a porta do coração, sempre vai ter um caminho. Porque muitas vezes, o que eles mais precisam é ser reconhecido como pessoa. Às vezes eu não tenho também dinheiro, não tenho resposta, não tenho o que a outra pessoa precisa, mas ela se sente escutada, acolhida e respeitada. Isso transforma, né? Todo o resto é complemento, porque coração duro não gera vida. Mesmo você pode até doar alguma coisa, né? Mas não transforma. O que transforma realmente é o amor, e esse só vem do coração.